salários atrasados, uma 31ª rodada ruim para nós, 35 mil pessoas já confirmadas para o clássico de domingo e também o juiz escalado para apitar o jogo. Esses são os temas do vídeo de hoje. Fala aí, China Azul, de boa? Eu sou Daniel Angelim e hoje eu vim trazer notícias quentes do Cruzeiro. E então desde já, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal para não perder os vídeos que vêm sendo postados quase que diariamente e bora pro que interessa. No fim da tarde de ontem, quinta-feira, a diretoria do Cruzeiro havia dito que teria pago os salários de setembro, aqueles mesmos que venceram no início de outubro. Mas em nota hoje pela manhã, a diretoria informou à imprensa que apenas parte dos salários de setembro haviam sido quitados, ou seja, metade que seja, ainda está aberto. E lembrando também que quinta-feira, ontem, venceu os salários de outubro. Então a gente segue aí com 1 mês e meio de salários em aberto, pode-se dizer, que é metade do salário de setembro que venceu em outubro e o salário integral de outubro que venceu ontem na quinta-feira. E cabe a nós torcedores que não podemos fazer muita coisa, torcer para que os jogadores continuem se dedicando dentro de campo, né, honrando a camisa, mostrando empenho, e pois a gente está precisando muito deles. E então vamos ficar na torcida aí para que essa notícia de salários atrasados mais uma vez não nos prejudique, não deixe interferir no jogo dentro de campo, pois a gente está precisando muito da vitória em cima do nosso rival aí. A gente está precisando somar pontos, preferencialmente 3 pontos, né? Porque a gente indo de 1 em 1 ponto não vai dar certo, a gente está empatando muito. Então a vitória tem que começar a vir desde já. E nada melhor como vencer um clássico para iniciar aí um tiro rumo ao distanciamento do Z4. E a 31ª rodada do Brasileirão não foi assim tão boa para nós. Apesar daquele ponto suado conquistado lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense, diante da excelente atuação do Fábio, a rodada teve alguns resultados que nos desfavoreceram muito. O Fluminense acabou vencendo o São Paulo lá em São Paulo, um resultado totalmente inesperado por 2-0. E teve também o Ceará, que conseguiu os 3 pontos jogando em casa contra o Internacional. Eu esperava que tanto o São Paulo quanto o Inter fossem endurecer mais o jogo para esses times, mas eles acabaram vencendo de forma fácil. Tanto o São Paulo em casa quanto o Internacional fora jogaram muito mal, não entraram em campo e permitiram assim que tanto o Fluminense quanto o Ceará fizessem 2-0 no placar. O Ceará foi a 36 pontos, o Fluminense foi a 34 e nos passou, e o ponto positivo aí dessa rodada foi a derrota do Botafogo para o Flamengo por 1-0, o gol ali no finalzinho do Lincoln, e esse foi o resultado que nos colocou fora da zona do rebaixamento. O Botafogo ficou com 32 pontos e nós estamos com 33. Então nessa próxima rodada agora é secar de todo jeito Fluminense, Ceará, Botafogo, para que a gente possa vencer o nosso jogo em casa. Lembrando que a gente precisa, que a gente necessita, não pode ser mais um empate. O Cruzeiro vem empatando muito. Então nessa próxima rodada a gente tem que jogar a vida contra o Atlético, a gente tem que somar os 3 pontos para que diante disso a gente possa secar os demais. O Ceará tem o clássico contra o Fortaleza, ambos têm 36 pontos. O Inter em casa pega o Fluminense está com 34 pontos. E o Botafogo recebe o Avaí no Engenhão. O Avaí virtualmente rebaixado já. O Botafogo jogou bem contra o Flamengo, não tecnicamente, mas os caras entregaram a vida em campo e isso dificultou muito a vida do Flamengo. Então é complicado a gente esperar um resultado positivo do Avaí contra o Botafogo, mas nessa hora é secar. O Avaí tem só 17 pontos, mas o Botafogo não é lá essas coisas também, é um time muito ruim, muito fraco, e talvez dê para o Avaí beliscar um empatezinho, quem sabe. Secar todos esses aí, secar Botafogo, secar Fluminense, e no clássico direto lá do Ceará com Fortaleza ver o que dá. Então na melhor das hipóteses aí, se a gente vencer e tudo der errado para os concorrentes diretos ali, a gente pode terminar em 14º, ou na pior das hipóteses a gente pode cair uma posição ali e entrar na zona do rebaixamento novamente. Mas mais uma vez eu reitero, não adianta nada a gente secar os caras se o nosso time não entrar em campo contra o Atlético e fizer sua parte. Tem que ganhar o jogo, tem que jogar bem, tem que pressionar. Os Atléticos também estão numa fase ruim.
venceu o último jogo aí de 2-0 contra o Goiás, mas o Goiás também não arrumou nada, abriu as pernas. Então o Cruzeiro tem que se impor e tem que somar esses 3 pontos aí, sem desculpa, sem lero-lero, ir pra frente, meter gol e ganhar. Não tem dessa não. E para o jogo contra o Atlético domingo, já estão vendidos 35 mil ingressos e estão especulando aí um público em torno de 48, 50 mil pessoas presentes no Mineirão. Como eu disse anteriormente, o Atlético não vem de uma boa fase, apesar de ter vencido o Goiás na última rodada, mas a gente está aí a 9 jogos invictos. Está certo que 6 deles, se eu não me engano, foram empates, mas o Cruzeiro tem que fazer essa melhor fase valer. A gente sabe que no clássico tudo se iguala, né? Um momento ruim com um momento bom ficam ali numa linha muito tênue. Então o Cruzeiro tem que se impor, tem que entrar para ganhar, fazer gol e o mais importante, somar os 3 pontos, não importa como, se é de 0,5-0, se é com gol de mão. A gente tem que somar esses 3 pontos de qualquer jeito para que a gente possa secar os concorrentes direto ali. Tá na hora da gente afastar desse Z4, porque as últimas rodadas do Brasileirão estão aí, e as nossas 2 últimas, se eu não me engano, são contra Palmeiras e Grêmio. 2 times embaçados que estão montados assim, certinho, estão jogando um bom futebol. Então a gente não pode deixar para decidir a nossa permanência na Série A nessas 2 últimas rodadas aí contra Palmeiras e Grêmio, que vai ser osso. E apenas a título de informação, eu vou trazer para vocês aqui os ingressos que já foram esgotados, os setores, e os que ainda estão disponíveis à venda. Os esgotados são amarelo superior e inferior, e também vermelho e laranja inferior. E ainda tem disponível para venda o vermelho, roxo e laranja superior. E o árbitro que foi escalado para apitar o nosso jogo de domingo contra o Atlético foi o Jean-Pierre Lima, aquele sósia do Vin Diesel. Ele apitou um jogo nosso recentemente aí contra o Fluminense aqui no Mineirão, aquele jogo que a gente foi muito prejudicado, em que ele acabou dando um cartão vermelho para o Yuri, volante do Fluminense. Aí depois o VAR chamou e ele foi e reverteu o cartão vermelho em apenas amarelo. E teve também aquele lance principal que havia sido o gol do Fred, uma disputa ali perto do meio campo do Robinho com o Gilberto, se eu não me engano, em que no que os dois estão caindo, eles trombaram, dividiram a bola e caíram. O pé do Robinho acabou batendo acidentalmente, sem qualquer intenção, no rosto do Gilberto. O lance seguiu primeiramente, o Fred acabou fazendo gol, mas depois o VAR chamou e o juiz decidiu por anular o gol. Foi um lance de um erro absurdo da arbitragem. Todos os comentaristas no pós-jogo falaram que não houve intenção, que o gol foi legítimo, foi legal, mas ainda assim a gente conseguiu ser prejudicado com essa anulação do gol. Então é ficar esperto aí, pois a arbitragem recentemente está pegando no pé do Cruzeiro, marcando muitos lances a nosso desfavor, e quem sabe, né, a gente não sabe, mas fazendo isso para favorecer os times do Rio, mais precisamente Botafogo e Fluminense, que estão lutando ali diretamente, ponto a ponto conosco, para não jogar a segunda divisão. Então a gente sabe que esses times do eixo Rio-São Paulo são favorecidos pela arbitragem, então tem que ficar esperto para que esse cara não gafe a gente de novo dentro da nossa própria casa, porque a fase já não é boa, os jogadores por si só não conseguem fazer gol, não conseguem ganhar as partidas, e se juntar a ineficiência técnica nossa com a falta de caráter desses juízes que estão tirando pontos nossos aí, pode resultar no rebaixamento, e ninguém quer isso. O futebol deve ser jogado de forma justa, então vamos torcer aí para que o árbitro não venha a BH mal intencionado e que deixe o jogo acontecer da forma que ele deve, sendo justo, com a bola rolando, e que não prejudique o Cruzeiro mais uma vez. Então é isso, informações passadas. Deixe aí nos comentários o resultado que você acha que acontecerá no jogo de domingo. Eu acho que será 2-0 para o Cruzeiro, mas deixa o palpite de vocês aí também. Deixa aí se você está indignado com essa arbitragem recente que está prejudicando o Cruzeiro rodada a rodada. E tamo junto, vamos torcer para que dê tudo certo, para que a gente ganhe nosso jogo e que para os rivais percam, para que assim a gente consiga distanciar ali do 17º colocado, beleza? Então é isso, tamo junto, valeu, é nóis.